Olá, povo abençoado do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Senhor te dê um dia de vitória, de realizações, que o Senhor te dê um dia de muito sucesso, de muita saúde, muita paz. Olha, eu trouxe uma palavra muito forte da parte de Deus para a tua vida, porque hoje pela manhã cedo, ao acordar, Deus me deu essa ordem de transmitir essa mensagem para você, principalmente você que anda desanimado, desiludido, você que não tem mais confiado nas promessas de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Números, no capítulo 23, a partir do versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso de forma nenhuma revogar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus diz que ele não é homem para que minta, ele está dizendo que todo homem mente, mas ele não mente. Quando ele diz que ele não é filho do homem para que se arrependa, porque todo filho do homem às vezes faz uma promessa e se arrepende da promessa que fez. Mas Deus jamais se arrependerá. Aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, tanto na minha vida como na sua vida. O que nós precisamos fazer unicamente é confiar. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 64 do livro do profeta Isaías, que não existe um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele confiam. Então, se você confia, as promessas vão se realizar na sua vida. Você lembra, por acaso, de José, aquele que teve um sonho que governaria sobre a sua família, e por ele contar o seu sonho ao seu pai e aos seus irmãos, se levantou contra eles por parte do irmão uma inveja muito grande, a ponto dos irmãos o lançarem na cisterna, a ponto dos irmãos vendê-lo como escravo para uma caravana que se deslocava em direção ao Egito. E sabe, lá no Egito ele foi vendido para a casa de Potifar. O diabo sabia que Deus ia realizar a promessa na vida de José, sabe por quê? Porque José confiava, porque José não deixava de forma nenhuma de acreditar. Ele não deixava de forma nenhuma de crer naquilo que Deus havia prometido para ele. Então, o diabo não se dispõe a trabalhar contra aqueles que não têm esperança, porque ele sabe que esses já estão derrotados. O diabo não se dispõe a trabalhar contra aqueles que perderam a fé, contra aqueles que perderam a confiança, porque ele sabe que esses daí não chegarão em lugar nenhum. Mas sabe quando é que o diabo se dispõe a trabalhar? Ele se dispõe a trabalhar quando ele sabe que você está confiante, quando você está esperançoso. Ele se dispõe a trabalhar quando você está crendo de todo o teu coração que Deus está trabalhando para cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida. Então, José estava cheio de esperança e o diabo começou a botar empecilho para que ele viesse desacreditar do sonho, para que ele viesse desacreditar da promessa. Então os irmãos o lançaram na cisterna, depois o venderam como escravo. Quando ele chegou na casa de Potifar, a sua mulher, seduzida pelo diabo, tentou de todas as formas derrubá-lo. Tentou de todas as formas fazer com que José se prostituísse com ela. Mas ele disse: não, eu não posso cometer um ato desse contra o meu patrão, e nem posso cometer um pecado desse contra Deus. E aquela mulher armou e José foi lançado no cárcere, na prisão. Ele poderia muito bem dizer: poxa, eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho me desviado do mal, eu tenho feito de tudo para glorificar a Deus. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? É porque ele tinha promessa e é porque ele tinha esperança. O diabo estava lutando para que ele desconfiasse da promessa, para que ele não viesse confiar mais, para que ele não viesse acreditar mais, para que ele não viesse ter mais esperança. Mas José continuou firme. Lá no cárcere, tudo que ele fazia com excelência, não como se fosse para homem, mas como se fosse para Deus. Quer que eu fale uma coisa para você? Tudo que você for fazer, faça com excelência. Tudo que você for fazer, faça não como se fosse para homem, mas como se fosse para Deus. Deus estava trabalhando. Por mais que José não visse saída, Deus estava trabalhando e trabalhou de tal forma que o colocou como governador de toda a terra do Egito. Ele deu uma vitória sobrenatural. A mesma vitória que Deus deu para José, ele vai dar para você. Então somente confie.
Tão somente não deixe de acreditar, não deixe de ter esperança, porque por mais que você não esteja vendo uma saída, o nosso Deus está trabalhando em teu favor. Olha, a partir de hoje, Deus começa a escrever uma nova história de sucesso, de vitória e de realizações na tua vida. Se você já recebeu uma palavra que não vai dar certo, eu quero te dizer hoje que a última palavra vem do Senhor e Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deus está trabalhando por você. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus me chamou para abençoar porque Ele tem abençoado. Então eu quero dizer para você, seja uma bênção. Seja cheio de saúde, seja cheio de alegria, seja cheio de paz, seja cheio de vitória, porque essa é a nossa fé. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.